Muito bem, boa tarde a todos. Queria saudar o GEOTA, o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, uma ONG de utilidade pública, e também as senhoras e senhores deputados que aqui representam os diversos grupos parlamentares. Creio que ainda não estão todos, mas também é uma hora um bocadinho temporã, como dizem na minha região, para o início dessas atividades, porque muita gente, enfim, teve trabalhos de manhã e está a comer qualquer coisa à pressa para vir para aqui. De todo modo, nós estamos no grupo de audiências criado especificamente no âmbito da Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, precisamente para ouvir situações em que a Comissão, não tendo calendário disponível para receber toda a gente, no entanto, nós fazemos questão de ouvir toda a gente. Se não podemos ouvir em sede de comissão, ouviremos em sede de audiência para que as diversas organizações, diversas entidades possam expor os seus problemas, possam expor os seus pontos de vista, sendo certo que aquilo que for exposto aqui será levado ao conhecimento da Comissão. O GEOTA vem a esta audiência para falar sobre a questão, enfim, do plano de barragens e digamos que de uma situação muito especial que se prende com a barragem de... Aliás, esta barragem estava ligada à do Alvito, se não me engano, pelo contrato, inicialmente, estava ligado à do Alvito. De todo modo, ambas foram canceladas, sendo certo que o Fridão continua a merecer a oposição das entidades e o Governo cancelou ambas as barragens, e sendo certo que o Alvito, na região, pelo menos, da qual eu sou oriundo, é muito favorável à feitura do Alvito, que não, penso eu, do Fridão. Mas isso são temas distintos e eu não me estou a antecipar porque compete às entidades pronunciarem sobre essas matérias. Mas eu sei que ambas as barragens estavam ligadas no contrato que foi feito no Plano Nacional de Barragem. Seja como for, esta audiência terá no início 10 minutos para que o GEOTA possa introduzir o tema. Depois, cada grupo parlamentar terá direito a 3 minutos para colocar as questões que entender convenientes e, finalmente, o encerramento com 10 minutos novamente para o GEOTA para responder às várias questões que foram suscitadas. Não vou demorar mais tempo e dou a palavra de imediato. Eu não sei o nome das pessoas todas que estão cá. Conheço o professor João Joanás de Melo, porque já várias vezes que veio à nossa comissão prestar esclarecimentos. As outras pessoas não são tão assíduas quanto ele, mas creio que pode ser a Ana Brazão, não? Porque é a única mulher que consta no meu papel. Depois o João Labrincha e o Daniel Demétrio, não é? O Daniel Demétrio está além. O Ricardo Próspero está além. Então o puseram no fim. Não sei se é alguma maldade, se não, mas é o Gonçalo Santos. Mas, de todo modo, o senhor professor tem a palavra, o professor João Joanás de Melo, para expor ao grupo de audiência. Começa você ou pode começar quem você disser? Quer a Ana Brazão? Só temos 10 minutos, se calhar sugeria passarmos já para a apresentação dos pontos. Muito bem. Há um comando... pode passar para aqui o comando? Não, a secretária controla. Pronto, muito bem. Faça a favor. Muito obrigado. Não, estava a dizer o comando aqui da apresentação. Isso é do computador. Dá-me indicação. Controlas tu? Ok. Bem. Está ali. Muito boas tardes, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, por nos receberem. Isto é uma matéria que nós consideramos de elevada importância. Eu iria começar por apresentar alguns factos sobre o problema de barragens. Esta é uma matéria, enfim, no âmbito da política energética que eu, enfim, na minha qualidade de professor investigador universitário, tenho vindo a estudar há muitos anos, e esta é uma temática em que há neste momento uma parceria entre um consórcio de universidades e o GEOTA para estudar esta problemática da proteção dos rios e também da política energética, uma vez que se cruzam aqui nesta temática. Passa. João, passa.
Alguns números sobre o que é o nosso sistema hidroelétrico. Nós temos em Portugal 256 grandes barragens, é esse o número oficial, embora não haja uma lista oficial. Temos mais de 7.000 pequenas barragens, não se sabe bem quantas porque não há um inventário. Temos 70 centrais hidroelétricas que já têm 7,1 gigawatt de potência instalada, de um total de quase 22 gigawatts de potência instalada no sistema eletroprodutor português. E o sistema hidroelétrico é hoje já muito importante, representa cerca de 25% da produção de eletricidade, que é uma das várias formas de energia que nós utilizamos, embora tenha a limitação de ser extremamente variável com a meteorologia, naturalmente. Portanto, anos úmidos temos um pouco mais, anos secos temos, às vezes, bastante menos. A versão de 2007 do Programa Nacional de Barragens tinha 3 objetivos para os quais não foram, curiosamente, definidos metas. Já vamos perceber porquê. Reduzir a dependência energética, aumentar a produção de energia renovável e reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, tudo isto são objetivos meritórios e que são, eu diria, até indiscutíveis. Depois já vamos ver se o programa de barragens lhes dá resposta ou não. As únicas metas declaradas era atingir uma capacidade total de 7 gigawatts de potência instalada hidroelétrica. Eu recordo o número que disse antes, já temos hoje 7,1 a funcionar, fora o que está em obra. E uma capacidade de bombagem de 2 gigawatts. A situação é que das 10 barragens previstas neste programa, 5 já foram canceladas, uma foi concluída, Foz-Tua, 3 estão em obra, que é o conjunto do chamado sistema eletroprodutor do Tâmega, no Alto Tâmega, e uma está suspensa, que é o caso de Feridão. Este programa teve uma revisão que foi, na verdade, uma revisão, podemos chamar, cosmética, uma vez que não foi, de facto, posto em causa nada que não interessasse às concessionárias. Portanto, o que esta revisão fez foi, havia 2 barragens que não interessavam às concessionárias e que, por comum acordo, foram canceladas, para além das outras 3 que já tinham sido canceladas antes. E, portanto, em que é que ficamos neste momento o programa de barragens? Em termos de nova capacidade, ele parece um grande acréscimo. 1,7 gigawatts representa um acréscimo de 25% da componente hidroelétrica. No entanto, em termos de produção efetiva, ou seja, a energia que efetivamente é produzida representa apenas 1,7% da eletricidade do país e apenas 0,4% da energia primária. Ou seja, do ponto de vista, o conjunto de todas as barragens ainda presentes no Programa Nacional, incluindo Feridão. E, portanto, do ponto de vista da necessidade ou da importância para o país, em termos quantitativos, da produção de energia, vamos ver que são, de facto, muito pouco relevantes. Portanto, a redução das importações de energia seria apenas 0,4% e há várias maneiras mais baratas de conseguir este objetivo. Quanto ao argumento de que da energia renovável, tecnicamente não é de facto uma energia renovável. Aliás, hoje em dia a Agência Internacional de Energia já classifica o grande hídrico como separado das energias renováveis. Porquê? Porque tem impactos extraordinariamente gravosos sobre o território. É extraordinariamente destrutivo do território. Podemos dizer que é das formas, talvez a forma mais destrutiva do território, da biodiversidade, dos solos, que há de produzir eletricidade. Isto é uma imagem que a maior parte das pessoas não tem, mas, enfim, eu sou especialista em avaliação de impactos ambientais. Se estiverem interessados em detalhes sobre o tipo de impactos reais que estas coisas têm, podemos depois discutir isso mais em detalhe. Nós já temos um sistema eletroprodutor muito capacitado, ou seja, estes gráficos, que significa este gráfico, então, se pudesse apagar aqui algumas luzes, com o duplo objetivo de poupar-nos energia e ambiente e de visualizarmos melhor aqui o ecrã. Aqui a cinzento, este risco a cinzento representa qual é que é o pico de consumo, são contas feitas numa base semanal, o pico de consumo que é pedido à rede. E a vermelho temos a capacidade disponível que o nosso sistema tem, numa base permanente. Bom, o intervalo entre estas duas coisas, por motivos de segurança, devia ser pelo menos uma folga de 10%. Ou seja, um índice chamado índice de cobertura, que devia ter o valor de 1,1 pelo menos. Ora, em média, nos últimos... esta análise foi feita nos anos 2014 a 2017, com intervalos de um quarto de hora ao longo de 4 anos. O mínimo que tivemos esta folga foi 1,3. Portanto, isto é como... Precisamos de um pneu sobressalente no carro, tivemos 3, em mínimo. Em média, 1,7. Portanto, temos uma sobrecapacidade instalada, posso-vos dizer que é a principal causa de termos custos eventualmente excessivos do sistema elétrico e da nossa fatura elétrica. Não é culpa do contrato A ou B, ou não é culpa do tipo de energia A, B ou C. Temos globalmente um sistema
em que se instalou mais capacidade, muito mais capacidade do que aquela que era necessária. Concretamente, em relação ao programa... O Programa Nacional de Barragens, o que nós vemos aqui era o que é que estava instalado em 2007, quando o programa foi criado. Havia 5 gigawatts, portanto 5.000 megawatts, dos quais 1.000 eram bombagem. Aquele risco vermelho representa a meta oficial do próprio programa de barragem. Era chegarmos às 7.000 megawatts de potência instalada e 2.000 de bombagem. Bombagem são os sistemas elétricos que têm a capacidade de turbinar a água de manhã e bombá-la lá outra vez para cima à noite. Portanto, são uma fração dos sistemas elétricos existentes. A verde temos o que é que foi conseguido com o reforço de barragens, com 5 projetos de reforço: Alqueva, Picote, Bem Posto, Salamonde e Venda Nova. Foram barragens já existentes que foram reforçadas, portanto, com custos e impactos ambientais muito pequenos e que já cumprem, aliás, já ultrapassam largamente estas metas. A roxo está o que é que será acrescentado, ou que seria acrescentado, se o programa de barragens fosse posto em prática. Portanto, do ponto de vista das necessidades de capacidade instalada, o programa de barragens inteiro é totalmente sedentário. Não precisávamos de Tua, não precisávamos de Altâmega, não precisávamos de Ribeira de Armida, não precisávamos de Baixo Sabor. Do ponto de vista das necessidades de capacidade instalada, até porque globalmente no sistema já temos excesso de capacidade instalada. Quando olhamos para os custos, vemos que, de longe, a forma mais barata de obtermos energia hoje é a eficiência energética. Com, em muitos casos, custos negativos, ou seja, com proveitos, com lucros, e, nas piores situações, com custos inferiores à produção. O custo médio da produção de eletricidade em Portugal, neste momento, anda entre os 50 e os 60 euros por megawatt-hora. O custo das renováveis sobrepõe-se parcialmente a este custo deste mix, em alguns casos é um pouco mais alto. E as novas barragens têm custos, números redondos, o dobro da média do mercado atual. O conjunto das novas barragens, cada quilowatt-hora produzido, custa o dobro do que ser produzido de outra forma qualquer no mix atual. E é muitíssimo mais caro do que a eficiência energética. Temos alternativas, que aliás são apontadas de forma muito clara, desde o chamado Plano Nacional para a Eficiência Energética e, neste momento, no roteiro de neutralidade carbónica e no Plano Nacional de Energia e Clima, que foram anunciados pelo Governo. Portanto, a verdade é que a totalidade destas barragens do Programa Nacional, mas muito em particular Fridão, que é aquela que está neste momento em discussão, porque as outras ou já foram canceladas ou já foram, ou estão em obra, Fridão é a única que está neste momento, digamos, cuja decisão formalmente não está tomada. Fridão não está licenciado e tem um estudo de impacto ambiental com 10 anos. Eu posso dizer que um estudo de impacto ambiental com 10 anos, num contexto daqueles, é totalmente ineficaz, totalmente desatualizado. E, portanto, não faz qualquer sentido que ainda seja usado como referência para se tomar decisões neste momento. Eu passava aqui à minha colega Ana Brazão. Obrigada, professor. Obrigada também pela possibilidade de estarmos aqui hoje a falar um pouco mais sobre o caso específico da barragem de Fridão, que é a última barragem constante do Programa Nacional de Barragens, como estava a ser referido anteriormente. Mas qual é o ponto de situação neste momento? Olhamos então para o mapa daquilo que é a bacia hidrográfica do Rio Tâmega, um rio afluente do Douro, e neste momento está em construção, desde o início de 2016, o sistema eletroporto do Tâmega. Portanto, as 3 barragens que vemos ali, mais a montante, da responsabilidade da Iberdrola. Mais a jusante, temos então o aproveitamento hidroelétrico de Fridão, que é composto na realidade por 2 barragens. O primeiro, que é o escalão principal, é o grande reservatório de água e é também onde estará a central eletroprodutora, e depois outro escalão, o escalão secundário, a barragem mais pequena, mas que ainda assim é uma grande barragem, que servirá apenas para acumular água para que seja possível regularizar os caudais para jusante. Ou seja, este é o único aproveitamento hidroelétrico do plano que não tem bombagem prevista, e é da EDP neste caso. Neste momento, sabemos que uma decisão será tomada a 18 de abril deste ano. Isto foi uma conclusão daquilo que foi a reavaliação do Programa Nacional de Barragens, cujas conclusões foram lançadas em 2016. Neste momento sabemos, por aquilo que o Ministro tem dito publicamente e também aqui na Comissão, é que será uma decisão política. Restam-nos bastantes dúvidas que nós vamos falar, mas as mais importantes são a questão do valor que seria devolvido à EDP caso haja de facto um cancelamento desta barragem, até porque continuamos até hoje sem acesso ao contrato de implementação assinado entre esta empresa e o Estado português no final de 2008. Terminou, senhora? Não, ainda não. Peço desculpa, vou precisar só de mais 3 minutos, 3, 4 minutos, se houver possibilidade. Há possibilidade, mas depois desconto no fim. Acho que podemos...
Principais problemáticas associadas à reavaliação do programa da barragem de Fridão. Por um lado, a falta de transparência. Nós sabemos que esta reavaliação será feita com base na necessidade energética desta barragem no contexto nacional, mas não sabemos até agora que diligências têm sido tomadas. Há algum estudo encomendado, alguma análise técnica que sirva de base à decisão pública a ser tomada por parte do Ministro? Não temos conhecimento de qual é o ponto de situação até à data. Por outro lado, como estava a referir o professor João Janás de Mel, a Declaração de Impacto Ambiental, que tem neste momento uma validade de 10 anos. É necessário relembrar que ela foi emitida em 2010 e à data a lei previa que ela tivesse uma validade de apenas 2 anos. Sucessivas prorrogações, alterações da lei, novas fases do processo permitiram que ela seja válida hoje até dezembro de 2020, ou seja, viola por completo o espírito da Diretiva da Avaliação de Impactos Ambientais. O que é que isto pressupõe? Pressupõe que esta declaração foi emitida com base num estudo de impacto ambiental bastante antigo. E qual é o problema disso? Há novas dinâmicas territoriais neste momento, há novos negócios que surgiram, entretanto, no terreno, há toda uma reafetação da fauna e da flora e uma redistribuição derivada, por exemplo, daquilo que foram os incêndios nos últimos anos, ou seja, há um conjunto de fatores e características no território, sociais, económicos, ambientais, que fizeram com que esse território devesse novamente ser analisado através do novo estudo de impacto ambiental e, ou seja, através da declaração, da atual Declaração de Impacto Ambiental. Um dos fatores principais de risco, um dos fatores principais de preocupação, para além daquilo que são os fatores socioeconómicos que até agora têm sido apresentados, é que o caso da barragem de Fridão coloca-se numa situação de risco de segurança para as populações em Amarante, cuja a cidade está localizada 6 km a jusante dos pardões destas barragens, se elas vierem a ser construídas. Amarante e o centro da cidade de Amarante estará na chamada zona de autossalvamento. Isto é uma zona que é consagrada no Regulamento de Segurança das Grandes Barragens e que designa que basicamente não existe o tempo necessário para que os meios da Proteção Civil assegurem uma adequada evacuação das pessoas e bens em tempo útil caso haja um acidente da barragem. E porquê que se coloca a questão do acidente da barragem? Porque ela, na verdade, a sua albufeira estará localizada em cima de falhas tectónicas ativas, portanto, numa zona sísmica ativa neste momento. Isto mereceu não só a preocupação daquilo que são as organizações não governamentais de ambiente, mas sobretudo um alerta pela própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, que emitiu parecer em 2010, referindo que de facto havia um claro risco para a cidade de Amarante se a barragem de Fridão avançasse. O facto do processo, pelo menos estar neste momento a decorrer um processo de investigação criminal no Ministério Público derivado da queixa à Procuradoria-Geral da República que o GEOTA colocou há 2 anos atrás relativo aos processos de aprovação das barragens no Programa Nacional de Barragens, onde Fridão também está. Há pelo menos 2 processos em tribunal que decorrem relativamente às barragens de Fridão, que também ainda estão por decidir. As perdas ambientais, sociais, culturais e económicas vamos deixar para depois, caso tenham algumas questões específicas sobre aqueles que são os impactos no local da barragem de Fridão. E também especificar naturalmente que esta barragem, a ser construída, contribuirá apenas com 0,6% de eletricidade nacional e tendo em conta, sobretudo, que é uma obra que não avaliou alternativas a esta produção elétrica. O que propomos, de modo muito genérico, naturalmente, o cancelamento do aproveitamento hidroelétrico de Fridão e a substituição por uma estratégia de transição energética que tenha em conta alternativas mais custo-eficazes e com menores impactos ambientais, sociais e económicos. Que não seja aprovada a construção desta barragem sem que haja uma deliberação daquilo que está a decorrer da investigação que decorre no Ministério Público, mas que caso essa barragem de facto venha a ser aprovada em abril, que haja no mínimo um novo estudo de impacto ambiental que volte a estudar a região e os impactos que esta obra teria sobre este território. O contrato de implementação com a EDP, à partida, ficaria ainda válido. Nota-se ainda que é bastante importante compreender-se porque é que Fridão tem um preço tão mais elevado relativamente às outras barragens do Programa Nacional de Barragens. Por exemplo, comparativamente, sabemos que Foz do Tua custou à EDP 53 milhões de euros, mas Fridão custou, tanto quanto sabemos, no contrato, portanto, na minuta de entendimento assinado a quando do cancelamento desta barragem em 2016, frisava que Alvito custou à EDP quase 14 milhões de euros e Fridão os restantes 218 milhões de euros. Comparativamente a valores como de Foz do Tua e de Girabolhos, que podem verificar aí que têm produtibilidades energéticas bastante semelhantes ou até superiores no caso do Tua, na verdade não se compreende a diferença de valores.
Nota-se ainda que há uma auditoria, a EDP divulgou falhas naquilo que eram desvios e incumprimentos nas contas das construções das barragens do Baixo Sabor, Ribeira de Ermida e Foz Tua. E, por último, preocupa-nos a falta de transparência neste processo e o pouco zelo que tem havido pelo cumprimento de diretivas europeias, como é a Diretiva Quadro da Água ou a Diretiva de Avaliação de Impactos Ambientais. Obrigada pela atenção e deixamos agora as perguntas. Obrigado, Sr. Professor Joanás de Melo. Obrigado, Sra. Doutora Ana Brazão, pela vossa exposição, que foi muito clara, muito transparente relativamente a esta matéria e que insistem num ponto e permitam que, apesar de ser o Presidente desta Comissão de Audiências, tenha algumas questões muito breves, que não me quero substituir aos grupos parlamentares relativamente a esta matéria, até porque eu compreendo aquilo que foi dito aqui e até creio que existe razão quando se diz que o futuro não está no aproveitamento hidroelétrico das barragens. Isso fazia parte do passado, fez parte de uma fase histórica da nossa insuficiência energética e que foi aproveitada durante algum tempo. Só que hoje em dia, conforme vocês dizem que é preciso a reavaliação, eu acredito nisso, também é preciso a reavaliação das necessidades do país. E creio que as necessidades do país hoje em dia, devido às alterações climáticas, sobretudo às alterações climáticas, passam mais pela criação de reservas estratégicas de água do que o aproveitamento tout-court da água para a produção de energia elétrica. Mas eu acredito profundamente que a maneira de desenvolver regiões que hoje em dia estão muito despovoadas, estão abandonadas e que sofrem das consequências das alterações climáticas, quer com secas cada vez mais prolongadas, quer com tempestades cada vez mais próximas e mais intensas, que é preciso regular cada vez mais essa situação e aproveitar cada vez mais o recurso endógenos que temos para cuidar do nosso país. E, sobretudo, também diminuir muito a dependência de Espanha. Nós sabemos que grande parte da água que nós temos no nosso país vem de rios internacionais e rios que têm um papel fundamental no nosso cotidiano, na nossa indústria, no nosso ambiente, enfim, em tudo, no dia-a-dia. E cada vez mais essa dependência será cada vez maior, porque a Espanha cada vez nos dará menos água, porque eles também têm as consequências das alterações climáticas. E até nos podem dar muita água numa semana e depois estarem 6 semanas em que não nos dão, põem-nos à minga d'água, mas como mandaram muito na primeira semana, cumpriram a cota. E, portanto, é por isso que eu, quando me falam no freedom, eu concordo com a vossa argumentação, ou pelo menos considero que ela é lógica e tem racionalidade e tem fundamento, relativamente a outras situações, nomeadamente àquela que eu conheço melhor, e que vive no dia-a-dia, acho que, e sei que vocês seguramente avaliam cada situação de acordo com o caso concreto, portanto não fazem generalizações. E, portanto, era só apenas deixar, sem me substituir aos grupos parlamentares, porque eles irão fazer as suas próprias questões, colocar aqui algumas das preocupações que, enquanto membro desta comissão, eu tenho acompanhado. Sendo assim, daria agora a palavra aos diversos grupos parlamentares, de uma forma corrida, em que o primeiro será o PSD, através do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. O senhor deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa por ter chegado um pouco atrasado, mas tive outro compromisso em nome parlamentar do PSD, não foi possível chegar de forma atempada. Naturalmente, agradecer a presença de todos em nome do parlamentar do PSD. Já não é a primeira vez que abordamos esta matéria, já tivemos a ocasião de o fazer numa reunião exclusiva da parte da Jota, com o PSD, que realmente sei que também teve com os demais grupos parlamentares. Tal como já temos vindo a afirmar ao longo dos últimos anos, o PSD não tem qualquer oposição, de princípio, quanto à construção de barragens e quanto ao aproveitamento dos recursos hídricos. O que nós sempre dissemos nesta matéria é de que qualquer construção que venha a ser feita neste domínio tem que ser feita com base em estudos que têm que ser do conhecimento de todos, desde logo das populações, naturalmente quem também tem poderes de fiscalização nesta matéria, entre eles o Parlamento, mas também das Assembleias Municipais, em cada um dos territórios.
Nós temos o direito e o dever de conhecer, como eu digo, as alternativas, os impactos que uma construção deste tipo tem. E a verdade é que nunca soubemos, nem relativamente a Fridão, nem relativamente a outros investimentos. Aliás, eu recordo que em 2011, quando a Câmara Municipal decidiu aceitar a compensação da EDP de 5,6 milhões de euros, o PSD votou contra. E votou contra não porque estivesse contra o investimento, votou contra porque desconhece os impactos desta construção, as alternativas, os estudos de impacto ambiental que referidos. E, portanto, foi sempre em função desse desconhecimento que nós nos opusemos. Já em sede de Parlamento, também em 2011, não na anterior legislatura, mas na que antecedeu, portanto, nós estamos na 13ª, na 11ª legislatura, há de facto ainda com a anterior Ministra do Ambiente que antecedeu a Assunção Cristas, o PSD pediu aqui, numa destas salas, os referidos estudos relativamente a Fridão. Nunca nos foram oferecidos. Quando o Governo decidiu, o atual Governo decidiu cancelar a construção de Alvite e de Girabolhos e suspender a construção de Fridão, nós pedimos todos os estudos que estiveram na base dessa reavaliação do Plano Nacional de Barragens. Pois estamos no mês em que estamos, esse pedido foi feito há cerca de 2 anos, se a memória não me atraiçoa, também nunca estivemos. E, portanto, é um pouco isto que eu gostaria aqui transmitir, é que, de facto, este processo continua envolto num grande secretismo e com esse nós não podemos concordar. Queria-vos dizer, portanto, em nome do parlamentar do PSD, que percebemos muito daquilo que nos dizem, porque, de facto, nós nem sequer estamos em condições de vos contrariar. Ou seja, não, o PSD nos diz, não, vocês não têm razão, não é nada disso, não pode ser como dizem. Nós não estamos em condições sequer de vos contrariar, nem de vos dar a razão, porque, de facto, os elementos que nós andamos a solicitar ao longo dos últimos 7 anos nunca nos foram dados. Nunca nos foram dados. E, portanto, estamos com esta dificuldade. Mas o que nós queríamos era ver os últimos elementos que pedimos ao Governo e, quanto tomou essa decisão, também não foram oferecidos e, de facto, estamos neste cenário. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na palavra do Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da GEOTA, em particular do professor João de Melo, e quero dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradeço a vossa presença e a vossa apresentação, que foi clara, aliás, como já aqui foi referido, e que vem contribuir para um melhor conhecimento da realidade hidroelétrica de Portugal e, em particular, da possível construção da barragem do Fridão. Há umas questões que eu ia colocar, já aqui foram referidas, quer pelo seu coordenador, quer pelo deputado do PSD, mas há uma coisa que se eu bem percebi, se o professor João de Melo referiu, que Portugal já tem barragens a mais. Não sei se percebi bem, se digamos, para a produção de energia hidroelétrica, não é? Essa é a questão que deixaria de forma clara. De qualquer modo, eu julgo que nós, enfim, referiu muito bem, portanto, acho que o Governo também está, digamos, com esse objetivo, que é trabalhar para uma maior eficiência energética. Acho que esse, de facto, é uma aposta que todos temos que fazer, que todos temos que ser sensibilizados para isso, nos vários setores. Agora, não sei se a eficiência energética chegará, enfim, para colmatar a necessidade que se possa ter de energia, enfim, e não dependermos tanto do exterior, como já aqui foi referido. O subdeputado Manuel Freixo referiu, enfim, e eu também quero referir porque faço parte desse subtrabalho que é sobre a Convenção de Albufeira, que estamos, enfim, ainda em discussão sobre isso e temos também, enfim, estamos a ouvir entidades, enfim, para perceber melhor, enfim, para tomar aqui também uma decisão sobre eventualmente a alteração da Convenção de Albufeira. Mas, fora isso, e para não adiantar muito, eu queria só deixar aqui 2 questões, que era saber se, de facto, se esta barragem vier a ser construída, de facto, quais são os impactos mais importantes a nível ambiental e a nível social. Porque já aqui foram referidos alguns, mas convinha, de uma vez por todas, termos mais informação sobre esses impactos e os riscos que podem causar para a população que está
sobretudo a jusante desta barragem. E depois, do modo mais geral, enfim, e o Ministério do Ambiente também tem insistido muito nisso, e que também já aqui foi referido, é que há barragens, ou pelo menos algumas albufeiras, que podem servir em nível nacional para a reserva de água, que eu penso que isso é muito importante, também termos, digamos, a cautelar isso. Então, estas questões que eu deixava de modo geral, agradecer mais uma vez a vossa presença e acho que é importante que possamos contribuir para um debate e um maior esclarecimento sobre esta e outras situações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faça favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Olá, boa tarde, bem-vindos também e obrigada pela informação que nos trazem. Nós, de facto, estamos aqui a trabalhar em cima de pouca informação, digamos assim, e é bom que a GEOTA tenha vindo aqui trazer-nos a informação de que dispõe assim tão sistematizada e tão bem estruturada para nos ajudar também a intervir nesta matéria. Tem-se levantado várias questões relativamente às barragens e ao Programa Nacional de Barragens, já foram aqui faladas pelos deputados que intervieram anteriormente, sobre as quais eu também gostaria de vos ouvir e perceber relativamente à questão dos reservatórios de água, porque no nosso entendimento não é necessária a construção de mais barragens, mas sim possivelmente um outro tipo de estruturas, açudes ou algo assim do género, que possibilitem alguma resposta relativamente a isso. Eu acho que pode-se estar neste momento a trabalhar sobre equívocos da resposta relativamente à seca e aproveitava que aqui estão para vos perguntar sobre isso. Até porque, e como estamos aqui a ver e como foi também falado, as barragens implicam um problema gravíssimo a nível de impacto ambiental e também de impacto quando queremos mitigar relativamente às alterações climáticas e que agora pegando para a questão do Fridão, parece-nos bastante contraditório quando temos um plano para a neutralidade, um roteiro para a neutralidade carbónica e todo um conjunto de planos que entendem fazer face às alterações climáticas, subsistir-se na construção de mais uma barragem que vem densificar o nosso problema relativamente às emissões. E depois, acho que é importante também percebermos o problema da falta de participação e da falta de informação também às próprias pessoas da Amarante e também perceber de que forma é que neste momento se está a avaliar a não construção ou a construção por parte do Ministério do Ambiente relativamente à barragem do Fridão. E, de facto, as únicas explicações que nós obtivemos por parte do Ministro aqui em audição foi a questão de que ainda não havia nenhuma decisão tomada, mas não se percebeu quais foram os passos que foram tomados para tomar essa decisão, que terá que ser feita em breve, e também percebemos que haveria ali alguma questão relativamente à devolução dos 200 milhões de euros à EDP, que também não se percebe como é que se fez a tal avaliação entre Alvito e Fridão e, de facto, é um problema concreto. Também queria aproveitar para dizer que o Bloco de Esquerda apresentou 20 de fevereiro, um projeto de resolução com toda esta exposição, também com informação que nos foi facultada pelas associações ambientalistas que têm estado em cima deste assunto, precisamente para que se decida pelo cancelamento da barragem do Fridão, porque nos parece que faz todo sentido e, mais uma vez, esta exposição vem comprovar essa questão. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, com a intervenção do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu, obviamente, queria cumprimentar e agradecer a presença aqui da representação da GEOTA para nos falar desta questão mais específica da barragem de Fridão. Eu não tenho muito, eu só tinha duas questões para colocar. Também não tenho, como dizia o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muitos elementos para poder, com muita vontade, discutir esta questão, mas parece-me que há aqui uma questão e que pode ter, eventualmente ou não,
um significado também económico, que tem a ver com a questão do estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, ninguém tem dúvidas que já nem sequer tem validade legal. Penso que essa validade terá acabado em 2012, se não me falha a memória, e, portanto, parece-me a mim claro que se por acaso o Governo decidisse, e o Sr. Ministro do Ambiente anunciou nesta Comissão que essa decisão será tomada, se não me falha a memória, a 18 de abril, mas parece-me claro que se o Governo optasse por construir a barragem, teria que fazer um novo estudo de impacto ambiental, porque todas as circunstâncias já se alteraram profundamente e, portanto, o estudo seguramente teria conclusões diferentes daquelas que o atual tem. Mas as duas questões que eu queria aqui deixar têm a ver com o conhecimento profundo que a GEOTA tem sobre esta matéria e têm a ver com a eventual indemnização do Estado que terá que eventualmente pagar à EDP caso cancele a questão da construção da barragem. E a pergunta que eu lhes queria deixar, uma era se entendem que há margem para o Governo renegociar essa indemnização a pagar à EDP no caso de cancelamento da construção da barragem. Se há essa margem, ou se entendem que há essa margem, se me conseguem dizer em que medida é que isso se pode verificar. E uma pergunta que me também parece importante é saber, na opinião da GEOTA, se essa negociação que poderá haver entre o Estado e a EDP, se não poderia ser mais vantajosa, e quando digo mais vantajosa, obviamente que é para o Estado, não é para a EDP, portanto, se não poderia ser mais vantajosa para o Estado, se existisse um novo estudo de impacto ambiental. Ou seja, o atual já está perfeitamente ultrapassado legalmente, pode haver uma negociação sem um novo estudo de impacto ambiental, ou pode, mesmo não se construindo a barragem, fazer um estudo de impacto ambiental por forma de ser uma margem de melhor negociação com o EDP. É estas duas questões que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E para a última intervenção, daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, através da Sra. Deputada Ângela Moreira. Faça favor. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar os representantes da GEOTA aqui presentes, agradecer toda a informação que nos trouxeram e pedir se é possível fazerem-nos chegar esta informação para nos debruçarmos um bocadinho mais sobre o que está muito bem aí descrito. São assuntos que requerem uma reflexão pormenorizada, profunda, detalhada, e é isso que não temos tido nestes 3 anos. Dá-nos a sensação que há um vazio, que não existe esta reflexão. E não se pode tomar decisões de uma forma leviana para um assunto tão complexo e que implica populações, ambiente, natureza, e só depois é que virá a parte da rentabilidade da receita. Quanto a nós, não podemos olhar para a natureza de uma forma economicista, quanto a nós, Partido Comunista. A natureza não se compadece com a transformação dos seus recursos em mercadoria, portanto isso tem que ser tem que estar sempre presente. E diretamente à GEOTA não temos grandes perguntas a fazer, há perguntas que nos surgem precisamente por este vazio de 3 anos, que, juntamente com uma notícia que o Sr. Ministro do Ambiente deu no dia 22, nos suscitam assim dúvidas e até um pouco de preocupação. Diz inicialmente o Sr. Ministro que não há necessidade de um novo estudo de impacto ambiental e que este tem 10 anos, que não está tomada rigorosamente nenhuma decisão sobre a barragem de Fridão, e depois diz que a decisão final será conhecida até 18/4. Ora, em 22 de janeiro avança-se com isto e depois diz que a decisão será tomada em 18/4. E a pergunta que eu quereria fazer, não a vocês, mas que deixo no ar, é em que é fundamentada em que é baseada esta decisão. Para que é que estes 3 anos serviram? Mas não é para vocês que eu estou a fazer a pergunta, porque de certeza que não têm resposta para me dar. Mas foi o que me surgiu quando li a notícia, comparado com o que vocês têm e outras informações. Pronto, era uma coisa que eu gostava de ver a resposta, mas espero que chegue um dia. Depois, também diz o Sr. Ministro que a razão principal de fazer ou não a barragem de Fridão
tem a ver com o compromisso de atingir determinadas metas de energia renovável até 2030. A resposta já está dada pela Geota. Portanto, esta pergunta que eu ia fazer à Geota já está dada. E depois acrescenta que está em causa o pagamento à EDP, a empresa a qual o complexo hidroelétrico é concessionado, tem a ver com esse valor. Pronto, depois da frase que eu disse, que a natureza não se compadece com a transformação dos seus recursos em mercadoria, também me surgem alguns problemas, portanto, algumas questões. E eu ficaria por aqui, porque se calhar estou ao mesmo nível que vocês, com respostas por dar, e agradeço que me enviem então a informação. Obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. E agora, para concluir, dava novamente a palavra ao Geota, creio que à Sra. Doutora Ana Brazão, para a engenheira. Não quis ofendê-la, mas para continuar a sua exposição. Obrigado. E a resposta? Muito obrigada. Antes de passar aqui a palavra, na verdade, ao professor João Janás de Melo, só clarificar aqui algumas coisas que, na verdade, estão muito relacionadas com questões que todos colocaram e que diz respeito com a falta de transparência deste processo. Desde a falta de informação, que alguns dizem, ao desconhecimento de alguns impactos, àquilo que se está a passar ou não com esta reavaliação, àquilo que é o montante ou não a devolver, ou se há a possibilidade ou não de renegociar o valor com a EDP. Tudo isto são questões que nós também temos vindo a colocar ao longo destes últimos anos e, sobretudo, ao longo destes últimos meses, porque esperaríamos que nesta fase do processo já houvesse respostas e já houvesse alguma transparência relacionada com a reavaliação desta barragem em específico. Agora, indo a questões mais particulares que colocaram relativamente ao procedimento de avaliação de impactos ambientais, por assim dizer, a questão que colocou relativa aos impactos específicos da barragem de Fridão. Há impactos que são genéricos das barragens e que se prendem sobretudo com a perda de solos, a fragmentação de território, a perda de contínuo natural, aquilo que é a degradação da qualidade da água, mas diríamos que neste caso específico falamos sobretudo dos impactos sociais. Estamos a falar de uma albufeira que de facto vai obrigar dezenas de pessoas a serem realojadas, falamos de um total de mais de 100 casas e anexos que serão submersos, sobretudo no concelho de Montinho de Basto, e falamos também naturalmente da questão do risco que se coloca à população que neste caso está a jusante, que é a cidade de Amarante. Mas mais preocupante do que aquilo que são a perda de valores culturais específicos, em alguns pontos existe património nacional em causa, imóvel de interesse municipal, etc. Mais do que esses fatores, a nós preocupa-nos aquilo que sempre nos preocupou no Programa Nacional de Barragens, que é os impactos cumulativos, ou seja, os impactos conjuntos dessas barragens nunca foram estudados. É uma preocupação nossa e é uma preocupação que também surge de uma conclusão de um relatório que a própria Comissão Europeia encomendou a uma consultora externa em 2008-2009. E essa consultora vem precisamente concluir isso. Sobretudo para a bacia do Tâmega, é preocupante que, prevendo-se a construção de 5 novas grandes barragens num dos afluentes principais do Douro em Portugal, que nunca se tenha estudado aquilo que será, por exemplo, a dificuldade na migração de espécies de peixes, até que ponto é que será afetado ou não. Não é que conhecemos esses dados individualmente para cada um dos aproveitamentos, mas o impacto total que isso vai gerar ao longo do rio não é conhecido. Isso, por exemplo, a questão da retenção de sedimentos com clara consequência ao nível da dinâmica sedimentar e da erosão costeira. A questão também da degradação da qualidade da água. Neste momento, em Amarante, já se verifica no Tâmega situações de eutrofização em época mais quente e, portanto, construindo-se 3 barragens a montante, mais havendo esta de Fridão, que se avançar, cabe-nos compreender o que é que acontecerá exatamente no rio. A verdade é que lá está, falta muita informação e essa é uma das nossas grandes preocupações. Falta informação também, como dizia a deputada do Bloco de Esquerda, relativamente às informações dadas às populações. Amarante é, de facto, um dos casos mais preocupantes do nosso ponto de vista, porque é aquele em que se coloca maior risco para as populações e onde, naturalmente, elas deveriam ter sido envolvidas numa participação de forma muito mais ativa. Contudo, no caso desta Câmara, deste município em específico, o contrato de contrapartida estabelecido entre a EDP e o município não é conhecido. Nós sabemos que a Assembleia Municipal chumbou por 2 vezes este projeto, sabemos também que o Presidente atual é contra a construção da barragem de Fridão, mas de facto não é conhecido aquilo que serão
por assim dizer, a aplicação dessas contrapartidas que, na realidade, já estão a ser pagas para todos os municípios desde 2016. Isto é também uma informação que nós temos no contrato de da minuta de revisão e de suspensão da barragem de Fridão, é que todas as contrapartidas estabelecidas e acordadas com cada um dos municípios já estavam a ser pagas desde 2016 até à atualidade e, portanto, mesmo que haja o cancelamento, isto também lá está escrito, mesmo que haja o cancelamento da barragem de Fridão, o Estado não é obrigado a devolver esse investimento, por assim dizer, à EDP. Relativamente à questão que colocava do Sr. Deputado do CDS, relativamente à renegociação, se poderia ser ou não vantajosa e qual era a consequência do novo estudo de impacto ambiental nessa renegociação, nós diríamos que a partir do momento em que seja obrigado a fazer um novo estudo de impacto ambiental, nós não estamos a quebrar nenhum contrato estabelecido entre o Estado e a empresa e, portanto, estamos simplesmente a dizer, calma, vamos estudar isto novamente e vamos de facto ver quais são os impactos antes de voltar a tomar uma decisão. É sobre essa decisão depois que vamos ter que renegociar, e neste caso o Estado e a EDP, o seu contrato. E julgo que no geral será tudo. Passo assim a palavra ao professor João Janares de Melo. Obrigada. Muito obrigado. Eu começava pela questão genérica da armazenagem de água ou da necessidade ou da água como recurso estratégico. E eu queria desmistificar um bocadinho esta questão. 2017, que foi um dos anos mais gravosos em termos de seca que nós tivemos, quase não tivemos problemas de insuficiência de água para uso urbano, por exemplo, para uso humano. Para a agricultura, evidente que sim. E, portanto, quando nós falamos de armazenagem de água, temos de saber para quê. E é aqui o que está em causa. O Alqueva, que é o Alqueva, eu posso dizer qualquer coisa como metade do volume de água armazenada em Alqueva, não há nenhuma perspectiva dele ser usado. A água do Alqueva, neste momento, em relação às utilizações realistas, qualquer coisa como 5% é a tal reserva estratégica para situações de seca extrema e 40% a coisa que o vale é para regadio intensivo, portanto para uso comercial. E perto de metade não tem qualquer uso previsível. Porquê? Porque foram feitas previsões com base em pressupostos que hoje em dia já não se verificam. Não sei se tem esta percepção, mas numa grande albufeira, qualquer coisa como entre 10, nos casos piores, pode ir a mais de 15% da água é evaporada. E, portanto, quando falamos em fazer reservatórios de água à superfície, em muitos casos esta não é a melhor fórmula. Cerca de metade da água que é utilizada em Portugal vem de águas subterrâneas. É uma forma muito mais interessante de conservar a água do que em barragens. Os grandes problemas de indisponibilidade de água que nós temos em Portugal devem-se a desperdício e a poluição. E, portanto, não estou com isto a dizer que não se pode ou deve construir mais nenhuma barragem, não é isso. O que eu estou a dizer é que cada caso tem que ser avaliado na base do seu mérito real. E o que acontece é que em Portugal, há muitas décadas para cá, que nós andamos a aprovar projetos de barragens, de autoestradas, de estádios, de obras em escolas, de uma série de outras coisas, que não são decididas com base no seu mérito próprio, são decididas com base noutras coisas. E neste caso concreto, da barragem de Fridão, não estamos a falar de um reservatório de água para multiusos, estamos a falar de eletroprodução comercial. E mesmo essa com baixa rentabilidade, porque as condições de mercado em 2007, quando o programa foi lançado, eram completamente diferentes das que existem agora. O mercado mudou, a tecnologia mudou, nós hoje em dia temos acesso a tecnologia como, por exemplo, a energia fotovoltaica, que há 10 anos atrás era 10 vezes mais cara. Neste momento ela é competitiva. Nós, neste momento, temos completamente por explorar o potencial de eficiência energética. Um dos senhores deputados perguntava, então, mas a eficiência energética chega? A eficiência energética chega e sobra, de forma... Nós temos um potencial de eficiência energética na ordem dos 30%. Estamos aqui nesta sala, desculpem-me dizer, com a luz a mais. Não precisávamos ter tanta luz. E, portanto, a luz deveria poder ser regulada face às necessidades. As estimativas que existem em todos os setores, nos edifícios, na indústria, nos transportes ainda mais, podíamos estar a poupar hoje, ou de hoje para amanhã, com equipamento disponível nos supermercados, 30% da energia que consumimos. Quando estamos a falar da barragem de Fridão, estamos a falar de 0,1% da energia do país. É um fator de 1 para 300. Temos todas e mais algumas alternativas para substituir a barragem de Fridão. Aliás, como eu demonstrei, do ponto de vista de capacidade instalada, se for esse o argumento, não precisávamos de nenhuma das unidades do Programa Nacional de Barragens. Portanto, a questão da reserva estratégica de água é extraordinariamente importante. Ela deve ser tratada e deve merecer uma atenção muito maior do que tem merecido até agora, mas não confundamos as coisas. Esta barragem é para a eletroprodução comercial.
Não baralhemos as coisas. Não é para nenhuma reserva estratégica de água. Aliás, do ponto de vista de desenvolvimento local, que é talvez, e de utilização para as populações, essas necessidades estão asseguradas. E do ponto de vista, por exemplo, de valor turístico do rio Tâmega, como do rio Tua, como do rio Sabor, um rio no seu estado natural é um produto turístico premium. É uma coisa rara. Já não temos grandes rios em estado natural, temos muito poucos. O último é o Tâmega, precisamente. Portanto, isto é uma área que eu conheço bem, tenho feito uma série de trabalhos sobre isto, com o Estado, com as empresas, portanto, conheço muito bem esta área e posso-vos garantir que uma albufeira, do ponto de vista turístico, é um produto de baixa categoria. Um rio em estado próximo natural é um produto de alto valor, que, aliás, no Tâmega temos essa situação. Temos utilização turística, comercial do rio Tâmega, porque é um rio. No dia em que ele deixar de ser um rio, passar a ser uma albufeira, como aconteceu no Sabor ou no Tua, esse negócio desaparece, porque não é possível criar um negócio de turismo de qualidade numa albufeira poluída, que é o que acontece no caso do Tâmega. O Tâmega tem níveis de poluição, não são dramáticos, mas são, apesar de tudo, significativos. Uma das características importantes da construção de uma barragem é que, quando o rio já está poluído, essa poluição vai-se agravar. Há um fenómeno chamado eutrofização, que é uma combinação de redução dos níveis de oxigênio da água com a proliferação de algas, que em alguns casos podem inclusivamente ser portadoras de toxicidade. E, portanto, o facto de num rio que já tem água poluída, nós construímos uma barragem com 100 metros de profundidade, que é o que estamos aqui a falar, vai agravar muito mais o estado da água. Aliás, temos ali mesmo ao lado um exemplo, que é a barragem do Torrão, que tem problemas graves de maus cheiros. Inclusive, nessas situações, a barragem até pode ser um emissor líquido de gases de efeito de estufa. Porque quando nós temos substâncias putrefactas a apodrecer dentro da água, como acontece quando a água é poluída, temos libertação de metano. O metano é um gás de efeito de estufa muito mais potente do que o dióxido de carbono. O mesmo átomo de carbono, não é? Uma molécula de metano tem um átomo de carbono como uma molécula de dióxido de carbono, por átomo de carbono produz qualquer coisa como 14 ou 15 vezes mais efeito de estufa. Portanto, isto para dizer que nem sequer é evidente que o argumento que era utilizado aqui há uns anos, de que isto poupa emissões de gases de efeito de estufa, não é verdade por dois motivos. Primeiro, não sabemos quanto é que são as emissões de metano nas nossas albufeiras que têm problemas de poluição. Esse estudo está por fazer. Segundo, porque há muitas maneiras muito mais baratas de obter a mesma redução das emissões. De longe, a maneira mais barata é apostar na eficiência energética. Até porque a eficiência energética não tem um custo líquido, tem um proveito líquido. E, portanto, seja no setor da indústria, seja nas nossas casas, seja nos edifícios de serviços, como é a Assembleia da República, era interessante fazer uma análise de quanto é possível poupar de emissões de gases de efeito de estufa, melhorando a eficiência energética na própria Assembleia da República. Era capaz de ser interessante fazer esse exercício. E, portanto, sim, a energia... O professor tem que terminar. Peço-lhe que conclua. Vou terminar rapidamente. Última grande questão que foi colocada. Será que é preciso pagar 200 milhões de euros à AIDP? Não conhecemos o contrato e, portanto, não podemos responder a essa pergunta, sendo certo que, havendo um novo estudo de impacto ambiental, haverá muito melhores bases para termos fundamentos para tomar essa decisão. Agora, há uma coisa que é certa. Se for permitida a construção da barragem, neste momento a barragem de Fridão não tem uma licença. Se for permitido que ela seja construída, a totalidade dos custos incorridos com a construção vão ser imputados aos consumidores e contribuintes. O custo total estimado desse encargo é, números redondos, 1.400 milhões de euros. A valores presentes, ou seja, como uma parte desse encargo será diferido em vários anos, o custo presente desse encargo futuro, como acontece com a dívida tarifária, pode ser estimado em números redondos 500 milhões de euros. Por outras palavras, os consumidores, e é isso que verdadeiramente importa, se permitir que Fridão avance, os consumidores vão ter que pagar um valor equivalente a um custo presente, a um custo descontado presente de, números redondos, 500 milhões de euros. E, portanto, pelo menos 2,5 vezes aquilo que, na pior das hipóteses, e era na hipótese de não se conseguir negociar nada, o Estado tivesse que pagar à IDP. E não é líquido que isso aconteça. Portanto, eu gostaria que retivessem este número. Se for permitido que Fridão seja construída, é aquilo que a ERSE designa como custos, portanto, imputáveis ao consumidor,
o custo para o consumidor, ou o valor presente do custo para os consumidores e para os contribuintes, será, números redondos, 500 milhões de euros. Portanto, muito mais do que uma eventual indenização. E este é que é o número importante, é perceber, porque de facto é inútil e porque esta quantidade de energia pode ser obtida de forma muito mais barata e com muito menos impactos de outras formas. Não é? E, portanto, este é que é o número que deve ser retido. Se se deixar fazer freedom, o que nós vamos coletivamente ter que pagar é, números redondos, 500 milhões de euros. E, portanto, enfim, e posso dizer, e estou à vossa disposição para discutir essas contas e para enviar essa informação, a estimativa que eu e outras pessoas, enfim, com base em critérios de análise económica corrente, freedom nem sequer é um investimento particularmente rentável. Ou seja, não é verdadeiramente interessante, não é um investimento interessante. Era em 2007. Porque as condições tecnológicas e de mercado eram totalmente diferentes das atuais. Neste momento, nem sequer é um investimento muito rentável. Portanto, verdadeiramente a questão dessa aposta é, se fizer freedom, quanto é que isto nos custa? Porque isso não consta nos números oficiais, nós já o reportámos várias vezes, os nossos números nunca foram contestados. E, portanto, temos todo o gosto em discuti-los com os senhores deputados. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Quero agradecer ao Geota a sua vinda aqui e a forma clara, cristalina, como colocaram as respectivas questões. Também aos diversos senhoras e senhores deputados dos grupos parlamentares, o modo como participaram e colocaram as diversas questões, de maneira que, agradecendo a presença de todos, desejo a todos um bom dia e nós vamos continuar os nossos trabalhos no plenário. Obrigado.